Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, tem muita gente aí falando sobre a questão da revisão da vida toda. Eu fiz um vídeo aqui falando que o último voto no julgamento desse processo foi favorável à tese da revisão da vida toda, tá? E acabou havendo aí o desempate em favor dos aposentados em 6-5. 6-5 favorável a essa tese. Só que aí surgiu um novo problema, de que o voto do ministro Marco Aurélio, que foi o ministro relator desse caso, foi o ministro que se aposentou, esse voto poderia não ter validade. E aí o julgamento recomeçar do absoluto zero novamente. Ou seja, é exatamente sobre isso que eu quero falar e explicar aí para vocês, porque tem surgido um monte de notícia aí que não tem nada a ver com o que realmente está acontecendo, com o que realmente pode acontecer. Então, vou falar para vocês o que vai acontecer daqui para frente, o que esperar. Mas antes, quem está chegando aí agora, ainda não me conhece, eu sou o Paulo Rodrigues, fiz esse canal para informar, fiz esse canal para ajudar vocês, tá? Para que eu possa conhecer melhor vocês, como já é costume aqui no canal, deixa aqui embaixo para mim nos comentários o seu nome e o estado de onde aí você está me assistindo. Já aproveita, se não está inscrito, já se inscreve, já ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações dos próximos vídeos. Já deixa seu like, porque dessa forma o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ajuda outras pessoas na mesma situação que você, e compartilha aí esse vídeo com seus amigos, familiares, com quem você quiser. Gente, outra coisa, eu vou deixar agora um vídeo aí de uma parceria que o canal fez com a editora Iares. É sobre um livro que eles estão lançando no Brasil. Então, vai ter um pequeno vídeo aí da editora Iares, tá? Para vocês verem. E aí, em seguida, começa o vídeo eu trazendo as explicações, tá bom? Now you're good. Então, beleza, vamos lá. Olha só, uma grande preocupação aí da maioria de vocês é se a revisão da vida toda vai ter ou não vai ter validade, né? Todo mundo aí ficou surpreso com a notícia de que foi feito o julgamento, foi dado o último voto que desempatou, favorável à tese, todo mundo se preparando, aí vou entrar com processo, vou receber um dinheiro aí que eu possa ter de crédito com o INSS. Então, primeiro eu noticiei aqui para vocês sobre o último e decisivo voto, sobre essa tese, e que acabou desempatando o caso em favor dos aposentados, tá? Em seguida, dias depois, veio uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. E aí, muita notícia escandalosa, muita notícia mentirosa, algumas notícias verdadeiras.
O caso foi o seguinte: o ministro Nunes Marques, ele fez um pedido de destaque nesse caso. Eu já vou explicar o que é isso, tá? Vou explicar o porquê de tudo isso. Vamos primeiro um resumo geral, tá? Esse caso da revisão da vida toda, essa tese da revisão da vida toda que foi levada ao STF, é para decidir se é possível considerar que todas as contribuições previdenciárias que o segurado fez aí durante a vida profissional dele toda, que todas essas contribuições, se é possível que elas sejam consideradas na hora de se aposentar, no cálculo da aposentadoria, inclusive aquelas que são anteriores a julho de 94, tá? Em resumo, resumidíssimo, esse é o cerne da tese da revisão da vida toda. E aí, o ministro e relator Marco Aurélio deu o seu voto antes de se aposentar em favor dos aposentados. Fica até redundante, né? Antes de se aposentar, ele deu o voto em favor dos aposentados. Fica até redundante. Então, ou seja, o voto dele foi favorável à tese da revisão da vida toda. Beleza. O ministro Nunes Marques, que fez esse pedido de destaque, salvo engano, foi no dia 8 de março, tá? Ele deu um voto divergente. Ele deu um voto divergente ao voto do ministro Marco Aurélio, ou seja, ele foi contra a tese da revisão da vida toda em seu voto. Beleza. Assim foi correndo o julgamento, com os votos dos demais ministros. O julgamento empatou em 5-5, e aí o ministro Alexandre de Moraes deu o seu voto e o processo desempatou. E aí, com esse voto de desempate, o resultado do julgamento é favorável à tese da revisão da vida toda, né? Por 6-5. Beleza. Com os votos de todos os ministros, parecia o quê? Qual é o caminho natural? Aguarda-se a publicação do resultado do julgamento, já que todos os ministros já tinham votado. E esse é o caminho natural do julgamento. Todo mundo votou, aguarda-se a publicação, tá? Ponto. Só que no dia 8 de março, quando faltava aí um tempo para acabar a sessão do dia 8, o ministro Nunes Marques, ele pediu destaque. Ele fez o pedido de destaque e retirou, o caso foi retirado do plenário virtual. E aí começou toda essa questão aí que vocês estão vendo sobre o julgamento é ou não é válido, vai começar do zero ou não vai. Por que isso? Por que isso foi debatido? Porque o caso, com esse pedido de destaque, ele vai para o plenário físico. Ele sai do julgamento virtual e vai para um julgamento físico. E aí ele é naturalmente reiniciado. E aí a pergunta que não quer calar. O voto do ministro relator, ou seja, o voto do ministro Marco Aurélio, que era o relator do caso, que foi favorável aos aposentados, esse voto vai ou não ser mantido? Então, se ele não for mantido, o relator do caso seria um novo ministro, o ministro André Mendonça. Então, essa é a questão que deve ser decidida pelo STF agora. Se os votos que foram dados serão ou não mantidos. Se não forem mantidos, começa tudo e aí desconsidera o voto do ministro Marco Aurélio e aí o ministro André Mendonça é que vai dar esse voto. E aqui é importante dizer o seguinte, muita gente criticando, muita gente falando abobrinha aí na internet. Esse pedido de destaque, ele tem base na resolução 642 do ano de 2019 do STF. Lá no artigo 4º dessa resolução, ela diz o seguinte: não vão ser julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feitos pelos ministros ou pelas partes.
E aí ela traz um inciso lá, pelos ministros. Eles não vão ser julgados quando há esse pedido de destaque pelos ministros. E pelas partes antes de iniciado o julgamento. Logo, nesse caso, quando tem esse pedido de destaque, o processo ele é retirado da pauta de julgamento eletrônico, ou seja, da pauta virtual, deixa de haver o julgamento virtual e passa a ocorrer o julgamento presencial, sendo, portanto, reiniciado. E aí, com essa resolução, com esse pedido, é que surgiram as divergências, sobretudo divergências com base na própria lei e na resolução, porque o voto do ministro Marco Aurélio poderia não valer, pois o ministro André Mendonça é quem votaria, mas esse voto pode até valer. E aí a gente tem vários posicionamentos sobre valer ou não valer o voto do ministro Marco Aurélio, tá? Com fundamento legal, não é fundamento aqui de a ideia disso, a ideia daquilo. Então, assim, aqueles que defendem que o julgamento deveria ser reiniciado têm fundamento no fato de que essa resolução que eu citei, ela não dá um prazo para que o ministro faça esse pedido de destaque, ela dá um prazo para as partes, que é até o processo iniciar no julgamento eletrônico. Para os ministros, a resolução não põe um prazo. Ou seja, o ministro pode fazer, quaisquer dos ministros poderiam fazer esse pedido de destaque a qualquer tempo antes de encerrado em definitivo o julgamento, mesmo que, como aconteceu, aos 47 do segundo tempo. Agora, no sentido contrário, há aqueles que defendem que o julgamento não pode ser reiniciado. E eles se baseiam no CPC, no Código de Processo Civil, que diz o quê? As sessões, quando ocorrem as sessões de julgamento nos tribunais, os votos eles podem ser alterados até o momento da proclamação do resultado pelo presidente do colegiado, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. Ou seja, aqui se aplicaria a questão do voto do ministro Marco Aurélio. Se ele já proferiu seu voto e se afastou, né, ele estaria afastado ou substituído. Ele se aposentou, na verdade, né? Não teria a figura aqui linguística aposentado, mas ele foi substituído. Ele foi substituído por conta da aposentadoria. Então, se ele foi substituído, o seu voto não pode ser alterado. E onde está isso? No CPC. Então, essa é outra tese favorável a que o voto do ministro Marco Aurélio seja mantido. Há ainda uma terceira tese no sentido de que o voto do ministro Marco Aurélio seja mantido e dos demais ministros também, porque essa terceira tese entende que o ministro Nunes Marques ele poderia ter feito o pedido de destaque até o momento de proferir o seu voto. Após esse prazo, ele não poderia mais, ou seja, teria ocorrido aí o que a gente chama de preclusão. Ele teria o prazo até proferir o voto. Proferir o voto, ele não poderia mais fazer esse pedido de destaque. Essa seria uma terceira tese. Então eu trouxe aqui 3 teses, 3 opiniões para vocês compreenderem melhor essa questão de quem é a favor de que os votos não sejam considerados, e aí baseando na resolução que prevê que o ministro pode fazer esse pedido de destaque a qualquer tempo, e aí o processo sair do julgamento eletrônico e para o julgamento presencial e começar do zero. E também essas 2 teses que entendem que não pode ser feito. Primeiro, porque o CPC diz que o voto do juiz afastado ou substituído ele vai contar. Segundo, porque o ministro teria até o momento de proferir o seu voto para fazer esse pedido de destaque. Então, essas 3 teses. Agora, nos resta o quê? Esperar que essa novela acabe, né? E ver se essa novela vai ter ou não um final feliz em favor dos aposentados. Porque um final feliz ela vai ter. Se a tese for mantida, é um final feliz para os aposentados. Se a tese não for mantida, é um final feliz para o INSS, é um final feliz para o governo, né? Que não vai ter que desembolsar aí com milhares de ações judiciais que seriam iniciadas.
Então, foi esse, pessoal. Eu tentei aqui dar um resumo, a melhor explicação para vocês compreenderem aí. Resolvi fazer esse vídeo porque eu vi muita abobrinha na internet, então quis explicar de uma forma mais enxuta, mais resumida, para ver se vocês compreendem, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários, isso é muito importante para mim. O que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que essa tese vai ser favorável aos aposentados ou vocês acham que a tese vai ser favorável ao INSS? Vocês acham que vão ser mantidos os votos, ou seja, vai ser favorável aos aposentados, ou está no perigo de que isso recomece e aí seja dada uma decisão favorável ao INSS? O que vocês acham de? Deixa aqui embaixo para mim nos comentários. Quero saber a opinião de todos vocês, isso é muito importante para mim. Então, foi isso. Deus abençoe a todos vocês. Um fortíssimo abraço. Fui!